É um prazer enorme poder ver tanta gente querida do estado de São Paulo todinho. Nós temos gente do estado todo nessa audiência pública. Isso é muito gratificante. Eu quero agradecer a cada um e a cada uma que se deslocou lá de distantes cidades, né, de espaços de trabalho, para poder estar aqui conosco no dia de hoje. Eu tenho claro a importância dessa conversa que nós vamos fazer aqui no dia de hoje, porque nós sabemos das dificuldades que o terceiro setor vem passando ao longo dos últimos tempos, né? Lutando com muita dificuldade, lutando com muita coragem, lutando com muita disposição, porque sabem que podem melhorar a vida das pessoas, né? E esse é o nosso objetivo, é que a gente possa fazer com que a vida das pessoas seja cada dia melhor. E, para isso, o terceiro setor cumpre um papel fundamental. Se não fosse o terceiro setor, a sociedade não seria tão bem organizada como ela tem se colocado, mas com muita dificuldade, né? Todo mês a gente sabe que, para fechar a folha de pagamento, é uma luta. A gente sabe que os recursos não são reajustados há mais de 15 anos e a gente está numa luta muito grande para que a gente possa fazer com que essa realidade possa ser melhorada aos poucos. Eu só posso agradecer ao nosso querido amigo Penido, que vem aqui representando o governo do Estado de São Paulo, né, para poder fazer aí uma apresentação das políticas que o governo do Estado tem, para além daquilo que as entidades hoje já conhecem, né? Quero agradecer também o nosso querido representante do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que representa a Secretaria da Presidência da República neste momento. Agradecer também o Fábio, que é o representante do governo federal, da Secretaria de Relações Institucionais, do nosso ministro Alexandre Padilha, né? E dizer que é uma honra muito grande para todos nós receber vocês aqui, amigos, queridos, representantes de entidades, pessoas que no dia a dia lutam na defesa das pessoas que precisam do terceiro setor, né? Então, eu tenho muito orgulho de poder caminhar com vocês, eu tenho muito orgulho de poder contribuir com o trabalho do terceiro setor. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para a gente poder conhecer outros caminhos que não aqueles convencionais, para que a gente possa abrir a nossa mente sobre a possibilidade de outros programas que possam vir ajudar o terceiro setor. O objetivo desse nosso diálogo aqui hoje, Igor, é que a sociedade civil, e aqui nós temos a representação da sociedade civil, que ela tenha possibilidade de acessar essas parcerias que o governo federal está abrindo. Porque, muitas vezes, a dificuldade das entidades, a dificuldade do terceiro setor, é como é que constrói parcerias para conseguir tocar o seu dia a dia, o seu trabalho, né? Como é que uma entidade que cuida, por exemplo, de pessoas idosas pode acessar uma parceria com o governo federal? Como é que nós podemos construir uma política pública nessa perspectiva, né? Então, hoje, nós temos um caminho, um canal para que nós possamos. E aí, gente, tem uma frase que a gente usa muito aqui na Assembleia, que é: a luta faz a lei, né? Então, se nós estivermos organizados e se nós estivermos na perspectiva da luta, de fazer aí com que aquele setor que nós estamos empreendendo diariamente, quer seja na condição das APAES, né, que tem uma luta muito forte em defesa das pessoas com deficiência, dos autistas agora, que é uma das forças muito grande que a APAE tem oferecido aí para a sociedade civil, a questão da agricultura, a questão das pessoas que trabalham com reciclo de materiais, as pessoas que cuidam de crianças, todas essas associações, todos esses elementos do terceiro setor precisam fazer parcerias. E hoje nós temos o governo federal aberto a essas parcerias, né? E nós trouxemos aqui exatamente a pessoa que tem essa possibilidade, o Igor, né? Que é quem cuida, é o diretor desse setor, para que a gente possa fomentar a nossa luta, e aí o nosso mandato está à disposição para que a gente possa construir
as propostas e encaminhar as propostas da sociedade civil para que o Igor pressione, junto conosco, o governo federal, para que a gente possa fazer chamamentos públicos, para que a gente possa dizer a sociedade precisa que o poder público reserve uma quantia do seu orçamento para que a gente possa fazer aquilo que o terceiro setor precisa. Se a gente ficar sentado, correndo atrás de vender pizza, de fazer canelone, de fazer rondelli, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, nós temos agora a possibilidade, através de um canal aberto do governo federal, que é essa diretoria de parcerias, para que a gente possa dizer, olha, esse grupo de entidades aqui precisa de socorro. Esse grupo de entidades aqui tem um projeto aqui, e o nosso projeto é prioritário. Mas é aquela história de que o mandurinha não faz verão, né? Então, a gente precisa juntar todo mundo e fazer com que as pessoas se conversem e, em se conversando, a gente possa fazer uma proposta para que, através da Secretaria da Presidência da República, a gente possa fomentar aí, a criação de possibilidades, né, para que o terceiro setor não comece a fechar as portas. Igor, eu tenho tido contato com algumas entidades que chegam para mim e falam assim, deputada, eu vou entregar a chave para o prefeito da cidade. Eu não consigo mais tocar. É ou não é, gente? Quantas vezes as pessoas já não chegaram nesse ponto de falar, não consigo mais tocar. Fui até aqui, daqui para frente não consigo mais. Então, eu quero dizer que nós estamos à disposição de todos, de todas, para que a gente converse, para que a gente organize, porque só a sociedade organizada faz a luta acontecer, né? Então, vamos nos organizar e vamos lá em Brasília, né, buscar um diálogo com o Igor, eu tenho certeza que ele vai nos receber, para que a gente possa, efetivamente, fazer com que o governo federal tenha um olhar para esse terceiro setor, que está agonizante, mas que tem gente séria, gente responsável, gente com um coração maior do que o próprio tamanho da pessoa, com disposição de trabalhar e de ajudar as pessoas que, por alguma razão nessa vida, não tiveram a felicidade de poder caminhar, muitas vezes, sozinho. Precisam da nossa ajuda. Eu estou vendo aqui pessoas que trabalham a questão do acolhimento de mulheres em situação de rua, de drogadição, né, de abandono. Eu estou vendo aqui entidades que cuidam de pessoas com deficiência, entidades que cuidam de crianças, que tem de tudo, né? E eu acho que tem um espaço, que alguém falou aqui no começo, que nós precisamos disputar, o terceiro setor precisa disputar, que é o PPA participativo, o plano plurianual. É lá que as diretrizes para o orçamento do governo federal estarão estabelecidas. O PPA é fundamental. E, se ele vai ouvir a sociedade, se ele vai nos ouvir e saber quanto de recurso nós precisamos para cuidar das nossas entidades, nós precisamos disputar esse espaço. Então, depois eu gostaria que o Igor ou o Fábio, que são dois representantes ativos, né, nessa questão da participação da sociedade civil, pudessem nos explicar como é que a gente acessa o PPA participativo. Porque nós vamos nos organizar a partir dessa plenária para entender como é que nós vamos disputar o recurso do governo federal. PPA significa o que é que vai ser colocado no orçamento do governo federal. Então, se nós entrarmos lá, se nós disputarmos espaço para que o terceiro setor tenha espaço para ser ouvido, a gente consegue melhorar o orçamento das entidades, a gente consegue dizer para o governo federal, olha aqui, nós existimos. Inclusive, também, nós estamos com uma agenda marcada para o ministro de Desenvolvimento Social, onde a gente vai conversar com ele, Igor, sobre a penúria que o terceiro setor vive nos dias atuais, né? Nós precisamos ter reajuste e o governo tem que disponibilizar isso no próximo PPA e na próxima lei orçamentária, né? Então, também abriu o canal de orçamento participativo,
né? Nós nunca tivemos orçamento participativo no governo federal. A gente conhece experiências municipais, experiências estaduais de ouvir a população para o orçamento. A Assembleia Legislativa faz isso. A Assembleia vai até as regiões do Estado de São Paulo ouvir a população para que depois aquilo que a gente obteve do debate da população, do terceiro setor, dos aposentados, do pessoal da saúde, do pessoal da educação, a gente possa materializar isso na lei orçamentária. Então, agora, nós temos essa possibilidade também de disputar o orçamento do governo federal. Então, não é pouca coisa, é muita coisa. Se nós estivermos organizados, se nós conseguirmos, o grupo das APAES, que já é organizada, fazer uma proposta e a gente ir para dentro do PPA, para dentro do orçamento participativo, a gente vai conseguir, por exemplo, melhorar as condições dos recursos da PAI. E assim por diante, né? Das entidades que cuidam de mulheres, das entidades que cuidam de crianças. E eu tenho um outro espaço que eu acho que é fundamental que nós também ocupemos, que são as conferências. Nós vamos ter novamente o processo de conferências. Vamos começar nas conferências municipais, nas conferências estaduais, nas conferências regionais, estaduais e na Conferência Nacional. Eu acho que é fundamental. Aqui só tem liderança. Aqui só tem liderança. Aqui, todas as pessoas que estão nesse espaço são lideranças dos projetos que tocam, das associações, das cooperativas, das entidades que tocam. Então, gente, nós temos como conversar, nos organizarmos para que a gente possa participar do PPA, do orçamento participativo, das conferências e fazer com que a nossa voz e as nossas necessidades sejam ouvidas e sejam executadas. Porque não adianta só ouvir e não colocar no orçamento, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente possa participar disso. O terceiro setor, como foi dito aqui, 4,5% do PIB é representado por vocês. Então, vocês têm uma importância muito grande. Mas nós temos que saber do nosso tamanho. Nós somos fortes. Se nós nos unirmos, nós temos capacidade para muita coisa. Quero agradecer ao Marcos Penido, que representa aqui a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado, e dizer para ele que ele abriu as portas e que nós vamos entrar. Viu, Penido? Ele abriu as portas e que nós vamos entrar. Nós estamos nos organizando para isso. Muito obrigada pela sua presença, agradeço ao Kassab, e diga a ele que, cada dia mais, a gente vai poder mobilizar a sociedade civil para que o governo do Estado possa ouvir a sociedade civil. Eu acho que é isso. Agradecer a todos vocês, dizer que nós estamos, mais uma vez, à disposição para construir possibilidades, né? Esse é o objetivo dessa reunião, e eu agradeço a cada um e a cada uma que se deslocou de longínquas regiões do Estado de São Paulo para estar aqui conosco. Muito obrigado e contem sempre conosco. O nosso mandato está à disposição de vocês. Obrigada.